Próximo. Com a palavra, Vossa Excelência, senadora Vanessa. Muito obrigada, senador Jorge Viana. Antes de iniciar, falar sobre o assunto que me traz à tribuna, eu quero, da mesma forma que fizeram os senadores que me antecederam, me solidarizar a Vossa Excelência, que transmita também minha solidariedade ao governador Tião Viana. Eu tive a oportunidade de ver uma entrevista com o governador do estado do Acre e vi a forma serena, sincera como ele se manifestou. Penso que, mais do que qualquer brasileiro e brasileira, ou acreano ou acreana, é exatamente o governador Tião Viana que quer ver todos os fatos esclarecidos, porque sou testemunha também da forma correta e libada como sua família, o senhor que também foi governador do estado do Acre, tem agido frente ao governo daquele estado tão rico, mas ao mesmo tempo como o meu Amazonas, de uma gente ainda tão sofrida. Então receba a minha solidariedade, senador Jorge Viana. E, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, ontem o Brasil inteiro, o mundo, assistiu à 11ª rodada de leilão da Petrobras. 11ª rodada que aconteceu depois de 5 anos da rodada anterior. E as licitações, o leilão, foi exatamente para colocar, para disponibilizar para a exploração de gás e petróleo plataformas várias em vários estados brasileiros, coordenada que foi pela Agência Nacional do Petróleo. Segundo as notícias, senhor presidente, não li nada ainda oficial, mas segundo as notícias publicadas em todos os jornais do país no dia de hoje e divulgada também pelos telejornais, o leilão pode ser considerado como vitorioso. Bateu o recorde, foram 2 bilhões e 800 milhões de reais arrecadados. 12 petroleiras brasileiras participaram, arremataram blocos e 18 estrangeiras. E, além desses 2 bilhões e mais de 2 bilhões e 800 milhões arrecadados, dos 289 blocos oferecidos, 142 foram arrematados, senhor presidente, investimentos que devem ser da ordem de 7 bilhões de reais nos próximos tempos. E como era de se esperar, foi a Petrobras, a maior empresa pública brasileira, aquela que mais arrematou lotes. E dessa vez o fez em parceria com empresas principalmente estrangeiras e que em grande parte essas novos blocos deverão ser explorados por essa empresa, por essas empresas parceiras da Petrobras. E aqui, senhor presidente, eu quero primeiro dizer que considero o leilão extremamente positivo para o Brasil. Eu recebi ontem uma carta, um manifesto, aliás, antes de ontem, assinado por um conjunto de entidades que respeito todas elas, puxados pela FUP, que é a Federação Única dos Petroleiros do Brasil. Nesse manifesto, onde várias entidades, repito, assinaram, eles pediam um adiamento da realização do leilão e manifestavam-se contrário à entrada de empresas estrangeiras para exploração de petróleo em nosso país. Eu também gostaria muito, senador Jorge Viana, senhores senadores, que a Petrobras tivesse capacidade e condições técnicas, condições de explorar sozinha todos esses blocos, todo o petróleo que tem o Brasil. Mas a Petrobras está envolvida num grande projeto, que é a exploração do petróleo do pré-sal. Não é uma reserva gigante e que elevará o Brasil a uma nova condição, a um novo patamar. Esses blocos que foram colocados para leilão no dia de ontem são importantes porque não estão localizados nem na Bacia de Santos, nem próximo à Bacia de Santos, muito menos só no estado do Rio de Janeiro, do Espírito Santo ou de São Paulo. São blocos localizados em todos os estados brasileiros, senador Jorge Viana. Veja, Vossa Excelência, o bloco que mais arrematou foi o bloco da nossa bacia,
o Acre vai ter a oportunidade, as adjacências, de ver algum sonho ser realizado, que é a exploração possível, o estudo, a prospecção e a exploração de petróleo. A bacia da Foz do Amazonas, na bacia da Foz do Amazonas foram arrecadados mais de 800 milhões de reais. Senador Randolfo, mais de 800 milhões de reais, seguido da bacia Pará-Maranhão, em seguida da bacia de Barreirinhas, que pega Maranhão e Piauí, 786 milhões de reais. E aí vai por diante a bacia Pará-Maranhão, bacia do Ceará, bacia do Rio Grande do Norte, bacia de Pernambuco, Paraíba, bacia do Espírito Santo, bacia do Piauí, Maranhão novamente, Rio Grande do Norte, Alagoas, Bahia. Enfim, senhor presidente, é aquela possibilidade que a gente tem de ver o país se desenvolver. Agora, o país se desenvolver diminuindo as desigualdades regionais. Eu considero isso da mais extrema importância. Pego como exemplo o meu querido estado do Amazonas. Nós que abrigamos um projeto importante, um projeto de desenvolvimento, um projeto geopolítico, que é a Zona Franca de Manaus. Mas nós lutamos muito, mesmo tendo a Zona Franca de Manaus, para que possamos nos desenvolver em outros setores, para que o Estado não seja tão dependente como é em relação à Zona Franca de Manaus. E, sem dúvida nenhuma, a exploração de gás e petróleo no estado do Amazonas tem sido, nesses últimos anos, um fator econômico muito importante para o estado como um todo. Tanto que a Petrobras é a empresa instalada no Amazonas que mais recolhe tributos aos cofres do governo do estado do Amazonas. Ou seja, senador Caucildo, a maior contribuidora para o estado do Amazonas é a Petrobras. Lá nós temos a maior reserva de gás natural em terra firme do Brasil e uma importante exploração de petróleo. A partir do leilão realizado no dia de ontem, vários outros estados brasileiros passam a ter também essa perspectiva de ver a atividade petrolífera desenvolvida nas suas unidades da federação e, com isso, desenvolvimento econômico maior, mais oportunidades para aquela gente, para aquele povo, para o povo desses estados, principalmente do Nordeste e do Norte brasileiro. Então, eu quero aqui cumprimentar a diretora da Petrobras, aliás, nessa área que é uma área muito importante da economia brasileira, assim como nós temos uma mulher na presidência da República na área de petróleo e gás, nós também temos mulheres no comando. A presidente da Petrobras, uma das maiores empresas do mundo, não só a maior do Brasil, mas uma das maiores do mundo, é dirigida por uma mulher, dirigida de forma muito competente. Ontem ela esteve aqui no Senado e eu que ouvi tantas críticas aqui da tribuna, de vários senadores em relação à Petrobras, imaginava que teríamos um debate caloroso no dia de ontem, mas não. Os senadores não foram até a Comissão de Assuntos Econômicos para colocar-se diante da presidente da Petrobras com todas as críticas que tem em relação à empresa. Então, repito, com muita alegria é que eu destaco o fato de que nessa área de petróleo temos duas mulheres. Uma é a doutora Graça Foster, presidente da Petrobras, e a outra é a presidenta da ANP, doutora Magda Chambriand, que também é uma pessoa que tem um domínio profundo desse segmento e tem contribuído muito para o desenvolvimento do setor em nosso país. Então, cumprimentando essas duas grandes brasileiras mulheres, é que eu aqui manifesto a minha alegria, a minha satisfação de assistir o sucesso que foi ontem o leilão da Petrobras. E, concluindo, senhor presidente, volto a repetir, as entidades se manifestaram contrárias, mas as entidades vão ver. Com o passar do tempo, eu considero justa, mais do que justa, até necessária essa manifestação, mas tenho a convicção e a certeza absoluta que as entidades vão perceber o quanto foi importante essa rodada e quanto é importante e necessário a atividade petrolífera no Brasil. E uma atividade desconcentrada, que não ocorra apenas no centro-sul do país, mas que ocorra em todos os estados brasileiros. É o que eu tinha a dizer. Muito obrigada, senhores senadores. Muito obrigada, senador Jorge Viana. Pela ordem. Vanessa Graziotin, prezado presidente, pela ordem, pois não, senador, Jorge Viana, estamos recebendo a visita do senador Pierre Laurent, do Partido Comunista
da França, Partido Comunista Francês, secretário-geral do Partido Comunista Francês e conselheiro regional da Île-de-France. Então, queremos dar as boas-vindas. O senador Jorge Viana, ele esteve há pouco na liderança do Partido dos Trabalhadores, conversando com diversos senadores da bancada, com o senador Wellington Dias, esteve almoçando com a senadora Vanessa Graziotin, acho que outros senadores, com a bancada do PCdoB, o senador Inácio Arruda, e com os deputados federais do Partido Comunista do Brasil também. Então, e é membro do Grupo Parlamentar de Amizade Brasil-França. Então, sejam bem-vindos. Muito bem-vindo. Eu cumprimento Vossa Excelência, senador, seja bem-vindo ao Senado. Eu só quero que me inclua como parte desse grupo o Grupo Parlamentar Brasil-França. Certamente o senador Randolfo, que é o único de nós todos aqui que faz fronteira, vizinho, como representante do Estado do Amapá, ele, Capiberibe, o próprio presidente Sarney, já deve fazer parte desse grupo, mas eu quero me associar também, até pela relação de trabalho que eu fiz quando atuava no setor privado. Mas seja bem-vindo, senador. Muito bem-vindo. Presidente, questão de ordem.